Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei quando você está assistindo essa aula, mas hoje, né, nós estamos aqui nessa aula da loja de programação para explicar para vocês as funções while e for. Né? O que são as funções while e for? São funções de laço de repetição. Então, basicamente, assim, ó, eu tô com 3 exemplos aqui, né, para explicar para vocês como é que funciona. E o que é um laço de repetição? Basicamente, enquanto alguma variável estiver, né, nos limites que você selecionou, uma programação vai rodar. Então aqui, ó, por exemplo, ó, while, o que é em inglês? Enquanto, né? Então, ó, olha essa parte da programação. Enquanto o nosso digital read do botão 3 for diferente de 1, essa programação aqui vai rodar. Agora, olha como que funciona, né, o for. O for você tem que declarar a primeira variável i, que é a variável i aqui, e a partir dela você vai deslanchar seu código. Então é a mesma lógica, for é para, não é? Então, ó, para é o i igual a 0, e ele também com um limite de menor ou igual a 5. Então, ó, você lembra que ó, o limite da while, qual que foi? Ó, o digital read 3 do botão 3 ser diferente de 1. Esse que é o limite. Se o digital read aqui do botão 3 for tipo 0, essa programação vai rodar. Mas se ele for 1, o único limite dele é se ele não for 1. Então quando ele for 1, essa programação aqui não roda mais. Certo? E no for já é um caso muito parecido. Ó. Você vai declarar a variável sua igual a 0, depois ela igual a 5. E nesse caso aqui eu deixei ela crescendo a cada 1. A cada momento que passa, né, ela cresce 1. Então, ó, ela vai começar com 0. E vai rodar esse código uma vez. Aí depois, ó, ela cresce 1, certo? Aí 0 mais 1, 1. Então, ó, o i ainda está menor do que 5, certo? É menor e igual a 5, ele ainda está desse jeito. Então a programação vai rodar mais uma vez. Aí depois que ela rodar essa programação aqui de novo, o i cresce mais uma vez. Então o i fica igual a 3. Então tá, 3 ainda está menor ou igual a 5? Tá. E ele vai indo até chegar a 5. O 5 é a última vez que ele vai rodar, ó. Porque, ó, i é menor ou igual, certo? Então quando chegou a 5, rodou mais uma vez, ele passou a ser 6. Olha, chegou no 6, vamos ver. O i ele tem que ser menor ou igual a 5 para a programação rodar. Então 6. 6 é menor ou igual a 5? Não, é maior. Logo, né, essa programação aqui não roda mais. Então, né, eu vou começar... agora vocês entenderam, né, mais ou menos como é que funciona a função while e for. Eu vou colocar na prática, porque eu acho que a gente entende tudo melhor na prática. Então, basicamente, o que esse programa aqui quer fazer? Então, né, como é que o projeto funciona? O que esse projeto quer? Eu vou iniciar a simulação aqui para mostrar para vocês. Quando eu clico nesse botão 1, os LEDs vão ficar piscando alternadamente de 1 em 1 segundo. Aí, o botão 2 é para ele piscar alternadamente de 2 em 2. Mas, nesse caso aqui desse projeto, para não ficar muito complicado de vocês entenderem, né, já que eu só quero passar a função while, para passar para ele piscar de 2 em 2 segundos, eu tenho que resetar ele primeiro, que no caso é meu botão 3, o reset. E quando eu clico aqui, ele vai piscar de 2 em 2 alternado, ó. 1, 2, 1, 2. Então, basicamente, o primeiro botão, se eu clicar, os LEDs piscam de 1 em 1 segundo. E eu reseto, né? E aqui eles vão piscar de 2 em 2. Então... aqui eu tinha visto que tinha alguma coisa diferente, porque isso aqui foi apagado. Pisca igual a 1K. Então, ó, vamos olhar a programação aqui para vocês entenderem. Aí eu deixei as observações aqui em cima, ó. Para desligar o LED, tem que pressionar o botão 3 por um ciclo completo. Então, aqui, ó, por exemplo, ele está no ciclo aqui, ó. Não é só eu clicar no botão 3 que ele vai apagar. Eu tenho que ficar segurando até o ciclo acabar. Viu? E também, para trocar a frequência do LED, tem que pressionar o botão 3 antes. Isso por causa da função while, né, que eu quero explicar ela para vocês.
Então, né, primeiramente, padrão, declarei as variáveis aqui, né, dos botões e tal. E a variável do pisca começando em 1000. Mas como aqui ela altera para 1000 e 2000 aqui, não tem necessidade de declarar ela como 1000 no início. Aí você pode tanto usar, né, eu deixei aqui para deixar isso bem claro. Você pode usar tanto o inteiro para declarar a variável, ou escrever desse jeito aqui, ó. Hashtag define 12. É as duas maneiras que tem. Isso já foi passado, né, numa aula passada. Mas é sempre bom lembrar. Aqui, pronto. E você viu que a barra não pode ficar na frente, né, se for o define. Então, definindo a variável dos botões, definindo as variáveis dos LEDs e definindo a variável pisca. Aí do mesmo jeito eu defini, né, a entrada deles aqui, se eles são entrada, né, input ou saída. E depois eu comecei com o meu void loop. É essa parte que eu quero, né, mostrar pra vocês como que eu utilizei o while. Então, como é que é a lógica desse programa? Se eu clico no primeiro botão, o meu pisca tem que ser 1K, certo? Para dar 1 segundo. E se eu clico no segundo botão, o meu pisca ele tem que ser 2K, certo? Lembrando, né, que tem a função delay, em vez de deixar o número aqui de 1K, eu deixei a variável pisca. Mas eu poderia também aqui deixar 1K e aqui 2K, não tem problema. Mas vamos voltar aqui. Meu digital read do botão 1 aqui vai ser o meu if, né? Então, ó, quando o digital read do meu botão 1 for 1, no caso, né, se ele for pressionado, vai entrar nesse laço. E vai ser piscar o LED, desligar, né, e ficar alternando eles. Então, como que eu utilizei o while? Vamos analisar aqui o primeiro caso. Pisca é igual a 1000. Então, ó, enquanto o botão 3 estiver despressionado, no caso, enquanto o botão 3 estiver diferente de 1, né, que o 1 é quando ele pressiona, vai começar a piscar, ó. O LED 2 inicia apagado, né? E o LED 1 acende. Aí dá o delay de 1 segundo e troca isso. Aí depois dá o delay de 1 segundo e troca novamente. Então, vamos analisar. Ó, o botão 1 foi pressionado. Entrou aqui. O botão 3, enquanto ele não for pressionado, vai começar esse enlace. Então é basicamente isso, ó. Eu vou deixar aqui. Então, ó, vamos fazer com a simulação. Digital read do botão aqui tá 0, que ele não foi pressionado, ó. Pressionou, entrou do enlace. Então, enquanto eu não pressionar esse botão 3, ele vai continuar para sempre. Sempre piscando, ó. Eu pressionei o botão 3, ele apagou. Agora, o segundo. É a mesma lógica. Só que eu só mudei o tempo de pisca. A programação continua a mesma lógica. Eu pressionei o botão 2, só alterei a variável de pisca. Então, ó, de 2 em 2 agora. 2, 1, 2, viu? Agora eu vou apagar o projeto e explicar para vocês a função for, né? Aqui, a função for, nesse caso, o que eu quero fazer? Essa minha chave aqui vai ligar ou desligar esse LED. E esse LED eu não quero que ele acenda, no caso, igual esses aqui. Então aqui eles acendem direto, quer ver, ó? Eles acendem direto e apagam direto. Então, eu quero que ele acende de pouquinho em pouquinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Você pode ver que eu vou até dar um zoom aqui. Ele começa acendendo tudo. Depois que ele acende completamente, ele apaga. Então, como que a gente pode fazer isso? É só usar uma função for e o analog write. Que o digital write ele vai ligar ou 0 ou 1. A função analógica, né, que é nesses PWMs aqui, já foi explicada, né, nas funções de Arduino. O que é o analog write? Eu posso, em vez de deixar 0 e 1, eu posso deixar no meio termo. Então eu não vou entregar a atenção total. Eu vou deixar ele, por exemplo, na metade. E com o for, você pode ver que ele vai crescendo de 1 em 1, certo? Ele vai de 0 até 255 de 1 em 1. Então, o que eu fiz aqui, né? Para deixar em função da chave, eu coloquei uns ifs, né, com a chave nos parênteses. Mas, ó, vamos entender como é que funciona. Primeiro, né, eu defini as minhas variáveis e tal. Defini minha variável de ajuda igual a 0. E declarei a saída e a entrada. Aí depois, o que eu fiz?
Ó, o for, então para. O i eu declarei dentro, né, da variável aqui, mas você pode também fazer assim, ó. Declarar ele antes. E aqui você não precisa escrever assim int. Aí tá, ele vai crescendo de 1 em 1. Então se eu deixar a minha escrita analógica em função do i, a cada vez que ele vai passando, ele aumenta 1. Ele vai aumentando 1 de pouquinho em pouquinho, ó. Então aqui, ó. Minha analog drive vai escrevendo 1 de pouquinho em pouquinho. Mas vamos entender a programação primeiro. Então, vai passar por essa programação aqui vai ser passada 255 vezes, né, no primeiro void, no primeiro loop, perdão, e assim por diante. Aí como é que eu fiz? Se a chave já é desligada, né, no caso aqui ela vai estar aqui, ó, no terra. Então a chave está desligada. Meu x é igual a 1, no caso não vai entrar, né, no lapso de ligar. E meu LED vai estar desligado. E meu i igual a 0 também, para continuar, né, no início da função. Por exemplo, eu não ligar a chave no i igual a 50 e o LED já está meio aceso, entendeu? Então, é meio que meu reset. Isso aqui tá a função padrão, ela toda resetada, com o x diferente do jeito que ele vai ligar, com o LED desligado e com a minha função for no início, na primeira passagem. Aí se não, né? Se a minha chave estiver no 1, eu troquei minha variável de ajuda. Aí, se a variável de ajuda, né, estiver no 0, eu entro no lapso de ligar o LED. O LED vai sendo ligado de 1 em 1. No caso, né, ele vai sendo acendido de 1 em 1 da leitura analógica. Vou deixar um delay de 30 milissegundos aqui para não ligar direto, né? Porque essa programação passa direto, lê rapidinho e nem vê que o LED está aumentando o brilho. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá no 0, certo? Aí, ó, ligou. O LED vai ligando de pouquinho em pouquinho. Aí, quando ele chega no total, ele apaga. Se eu não quisesse, né, quando ele chegasse no total ele apagasse, eu tinha que ter outra variável de ajuda. No caso aqui, vamos supor aqui, ó, eu declararia um y aqui. Deixa eu declarar ele aqui em cima. Int y. Começar ele igual a 1. E o meu for ficaria em função desse y. Então, não, meu if, perdão. Meu if ficaria em função desse y, que só quando ele fosse igual a 1, passaria essa programação. E quando ele acabasse, né, tipo, ele fizesse todo... Quando o LED ficasse ligado por completo, né, aí, ó. Quando o LED ficasse ligado por completo, ele não entraria mais nela. Aí não entrando mais nela, nem se eu mexer a chave aqui, ele vai apagar, ele vai ficar aceso até segunda ordem. Aí eu teria que criar um outro circuito, né, uma outra chavinha, para poder deixar o y igual a 1 novamente. Mas como eu falei, o propósito dessa aula é só ensinar for, eu quis deixar o mais rápido possível. Eu tenho um outro projetinho para for, para falar, então o for só funciona para fazer isso, para deixar o LED ligando de pouquinho em pouquinho. Não, também, né, tem outro jeito. Você pode, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, eu fiz o LED piscar só 5 vezes, ó. Então, enquanto eu ligar a minha chave, o LED vai piscar 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vai parar. Opa, 6. Por que que... Ué? Ah tá, a chave ainda tá acesa, perdão. É quando a chave não tiver mais, né? Você só vai fazer ele uma vez e a chave vai parar, ó. Certo? Eu acho que eu falei meio enrolado. Peraí, deixa eu repassar tudo. Quando a chave estiver igual a 1, ela vai determinar se o LED vai ficar apagando ou desligando. Certo? Aí quando eu desligo a chave, ele apaga. Senão ele fica nesse lapso de ficar piscando para sempre. Então, ó, vamos ler a programação. Se a chave for igual a 1... Peraí, deixa eu parar a simulação, senão trava um pouquinho o navegador. Se a chave for igual a 1, a minha variável de ajuda é igual a 0. Então entra, né, no lapso do if. Caso contrário, o if não vai ser ativado. Então,
Depois, né, eu coloquei um for dentro do if, que vai ser começando em 0 e vai até 5, e vai de 1 em 1. Então ele vai piscar, vai piscando, até a minha chave voltar a ser 0. Aí, ó, no caso, 1, 2... Opa, 1, 2, 3... Vai piscando, de 1 em 1 segundo. Certo? Eu espero, né, que vocês tenham entendido direitinho, né, como é que usa a função for e a função while. Nesse caso aqui, você ainda consegue fazer ela em função dela piscar só 5 vezes e parar. Que aí entra aquele caso. Aqui no final, ó, eu poderia deixar um x igual a 1, para aí quando ele terminar o for, ele não entrar mais no if. Quer ver, ó? Já tá ligado a chave, então ele vai piscar 5 vezes e vai parar, ó. 2, 3, 4, 5. Aí é 6, né? Tem mais uma porque é de 0 até 5. Aí depois ele para. Ué, não parou? Ah, tá, certo. Eu não desliguei a chave, né? A chave ainda tá ligada. Então, 1, 2... Opa, aí tem que tirar essa parte, né? Pera aí, para a simulação. Então, ó. Vai ligar a chave, ele vai piscar 5 vezes e vai parar. 2, 3, 4, 5. Pronto. Ah não, 6, perdão. De novo eu tô falando errado. E depois ele para. Por que 6, gente? É porque eu tô esquecendo de contar o 0. Isso é um erro que acontece muito. Aqui, ó. Ele vai de 0 até 5. Então é 0, 1, 2... Deixa eu deixar um barra aqui, né? 3, 4 e 5. Então o for faz essa estrutura. Se eu quisesse que fosse só 5 vezes, ou diminuiria aqui para 4, ou eu colocaria aqui igual a 1. Ele piscaria só 5 vezes. Aí, ó. Opa, tem que ligar a chave, né? 1, 2, 3, 4, 5. E agora ele não pisca mais. Então, né, eu espero que vocês tenham entendido a função for e a função while. São funções fáceis de entender, é enlace de repetição. Se você tiver uma facilidade no inglês, fica ainda mais fácil. Você assimila o while por enquanto e o for compara, né? Que aí vai ser, o for vai ser para a variável, né, no caso. Então ele vai ficar em função de uma variável crescente e o while vai ficar em função de alguma coisa. Então, enquanto alguma coisa for verdade, eu vou continuar rodando. Esse é o while. E o for já é bem parecido. O for é enquanto a minha variável estiver dentro dos meus limites, eu vou continuar rodando. É basicamente essas estruturas e use sua criatividade. Se tiver alguma dúvida, né, sobre essas duas funções, pode usar aqui os comentários para perguntar, não tem problema nenhum. Estamos aqui para isso. Então, muito obrigado aí para você que viu a aula. Espero, né, que você esteja acompanhando o curso inteiro. E boa sorte aí nos seus estudos.